tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje o tema é processo de pesquisa em marketing. Eu quero agora me aprofundar um pouco naquele conteúdo que nós estamos tratando sobre pesquisa. Então já falei sobre você a respeito de pesquisa, falei sobre os tipos de pesquisa. Agora eu quero falar como é que você inicia o processo da pesquisa. Porque se é um processo, significa que tem começo, meio e fim, tá? Então, como é que a gente dá sequência a esse processo de pesquisa? Primeiro passo é você definir o problema e os objetivos que você quer alcançar com essa pesquisa. Então, o que você quer responder? Qual é o tipo de problema que você quer entender e para que você quer entender isso? Aonde você quer chegar com isso? Certo? O passo seguinte, então, será o planejamento do projeto de pesquisa. Então, você vai planejar como é que você vai trabalhar a sua pesquisa, como é que você vai desenvolver, como é que você vai estruturar, como é que você vai conduzir essa pesquisa. E então, na sequência, você vai efetivamente a campo coletar essas informações. Quando eu falo ir a campo, o que eu quero dizer é liberar o questionário ou ir fazer as entrevistas utilizando o e-mail ou utilizando a entrevista pessoal mesmo. Enfim, você tem uma série de maneiras de você realizar a coleta dessas informações. A questão é que nessa etapa do processo você efetivamente vai coletar essas informações. Com essas informações então coletadas, você vai fazer a análise dessas informações e vai interpretar os seus resultados. Então você vai pegar os questionários, dependendo da maneira como você fez isso, e vai tabular, você vai transcrever essas respostas para uma planilha como o Excel, por exemplo, para que você consiga interpretar, para você calcular, se for uma pesquisa quantitativa, calcular a média, desvio padrão, enfim, todos aqueles itens estatísticos que se utiliza em pesquisa quantitativa. Se for em uma pesquisa qualitativa, é a análise das respostas. Você vai ter que ler resposta por resposta para interpretar. E aí você precisa tomar um cuidado, porque você tem que lembrar que numa pesquisa qualitativa envolve muita informação subjetiva, tanto de quem respondeu quanto de quem está interpretando. Então, interpretar algo que foi escrito por uma outra pessoa, você tem que tomar um devido cuidado para não correr o risco de tendenciar a resposta para aquilo que você quer encontrar. Como é que isso funciona? É só nós vermos aí o que acontece no dia a dia, principalmente em redes sociais, quando as pessoas escrevem, e aí, da maneira como elas escrevem, existem uma infinidade de interpretações. Por quê? Porque muitas vezes a forma como foi escrita não deixou claro o pensamento daquela pessoa. E existe uma outra questão também. Mesmo que ela tenha deixado claro no texto que ela explicou, a pessoa que está lendo, muitas vezes ela vai tender a desvirtuar aquela informação, levando aquilo para o seu interesse. Então, você, como pesquisador, ao fazer uma interpretação de respostas qualitativas, você tem que tomar um cuidado para conseguir se abster de qualquer viés político, ideológico, de lados, enfim, você precisa tomar muito cuidado, porque neste momento você tem que tentar entender exatamente o que a pessoa escreveu. Porque se você tendenciar para aquilo que você quer, você errou na interpretação e, consequentemente, você vai errar no resultado da sua pesquisa, que é a próxima etapa do processo, apresentar esses resultados. Então, se você apresentar resultados errados, você compromete todo o planejamento da tua empresa, não só em termos de marketing, mas em termos de planejamento estratégico. Porque se você está fazendo um planejamento de marketing para aumentar vendas, posicionar produto,
enfim, se diferenciar no mercado, com uma interpretação errada, você não vai conseguir fazer nada disso. Por isso que eu digo que é muito importante você se ater aos dados científicos e estatísticos, olhando para o passado, analisando aquelas informações para que você possa tomar as suas decisões. Cuidado com os vieses interesseiros das pessoas quando você está fazendo interpretação de dados, porque se você fizer isso errado, você compromete todo o seu resultado. E a apresentação dos resultados será por meio de relatórios. Você vai fazer seus relatórios, vai colocar gráficos demonstrando as informações, e aí você pode fazer um documento como se fosse um pequeno manual, um pequeno livro, onde você entrega isso para as pessoas interessadas, para os stakeholders que têm interesse nessa pesquisa, e paralelo a isso é importante também fazer uma apresentação para que você possa ir e falar às pessoas aquilo que realmente está na pesquisa, porque, de novo, assim como você pode interpretar de uma maneira interesseira, né? É a palavra que eu encontrei aqui, ou com um viés para o interesse de alguém, as pessoas que estão lendo essa apresentação dos resultados podem fazer a mesma coisa. Então, o ideal é pegar o resultado, entregar para as pessoas lerem e, junto ou um tempo depois, fazer uma apresentação a respeito disso para evitar confusão e tirar todas as dúvidas necessárias, tá? Isso é muito importante para evitar distorções da análise dos resultados, certo? Porque senão as pessoas pegam essas informações e elas trabalham com isso, distorcendo aquilo que você quer mostrar e usam aquilo em benefício próprio. Então, isso dentro das empresas acontece muito, tá? Você tem as discussões ideológicas, você tem as discussões daquele funcionário que não vai muito com a tua cara, que quer sabotar o teu projeto. Então, você tem tudo disso. Então, não adianta você simplesmente achar que você vai fazer a pesquisa e vai ficar tudo maravilhoso. Não, você ainda vai ter que convencer os stakeholders de que esses resultados são realmente os resultados que você deve utilizar. Tá? Então, o processo de pesquisa ele vai ter o seu começo na definição do problema, vai passar pelo planejamento, vai então ser executado, feito a interpretação, análise e interpretação de resultados, para no final você apresentar. E como eu estou dizendo, a apresentação não é simplesmente entregar um papel com os resultados, você tem que estar preparado e realmente ir lá e explicar aquilo que você identificou. A empresa que trabalha com o viés ideológico, ela corre muito risco, porque você tem que se lembrar que as ideologias passam, né? Os momentos passam, e se você quer postergar a tua empresa por muito tempo, você tem que tomar cuidado com esses posicionamentos. Isso serve para a tua pesquisa, tá? Isso é muito importante. Muito bem. Como é que você então define o seu problema? Identificar se algo está errado, determinar por que ele está errado, identificar a melhor maneira de corrigir o erro, determinar a eficácia da melhor maneira para você corrigir o erro. Então, esses 4 itens que estão aparecendo aí no slide ao meu lado, né? Você precisa então transformar isso em questões que vão responder estas dúvidas que você tem, porque definir o problema justamente é partir para identificar o que está errado e se é que existe algo de errado. Porque muitas vezes você pode achar que tem algo errado e não tem. É tudo da sua interpretação equivocada da situação. E aí, em cima disso, você então vai criando o seu questionário com essas informações.
Feito isso, o que é a análise? A análise será levantar os dados. E o que são esses dados? São números e fatos brutos. O que significa isso? Dados são aquela altura das pessoas, produto que elas gostam de consumir, renda, localização geográfica, comportamento de consumo. Então, isso são dados que, isolados, eles não têm sentido nenhum. Quando é que esses dados começam a ter alguma relevância para você? A partir do momento que você pega esses dados e faz uma correlação entre eles. Então, quando você identificar a idade média de uma determinada localização geográfica com um padrão de consumo, você pode tirar daí informações relevantes para o seu negócio. Então, as informações são o quê? Dados organizados, analisados e interpretados de uma maneira que eles vão gerar valor para o seu negócio, tá? Então, cuidado com informação isolada, números isolados. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Você vai pegar dados que estão na internet, por exemplo, ou você vai pegar dados através de uma pesquisa em campo, ou você vai pegar dados por meio de um questionário que você vai enviar pela internet para as pessoas responderem, mas cada um desses dados, e o que são esses dados no seu questionário? Cada resposta de cada pergunta que você realizou no teu questionário te dá um dado. Quando você soma todas essas respostas e tem aí uma média de respostas, tem uma ideia do que a maioria pensa, você começa a ter algumas informações. Mas ainda assim você precisa pegar esses dados arranjados e correlacionar com dados de outras questões que você realizou, para que você tenha informações que agreguem valor ao teu negócio. Tá? Então, saber a média de idade do teu cliente, é legal, é importante? Sim, claro, é importante, é legal. Mas só isso não é suficiente para o teu negócio. Você tem que pegar a média dessa população e correlacionar com o padrão de consumo dela para entender aonde que teu negócio se encaixa. É aí que você começa a gerar valor, certo? Então, lembre-se de, primeiro, perguntar exatamente aquilo que você quer resolver de problema, né? De identificar de problema, de solução, tomar cuidado com o viés que você pode colocar na pergunta, porque na hora que você elabora o teu questionário, existe também uma tendência das pessoas a colocar perguntas no qual as respostas vão ser exatamente aquilo que ela quer identificar, ou seja, ela está tendenciando a questão. Por exemplo, o meu produto é o melhor produto do mundo. Você não concorda que realmente não existe um produto melhor do que esse? A probabilidade de alguém concordar com você no momento em que você fez essa afirmação na pergunta, ela é muito grande. Vai ter o cara que vai falar assim, não, realmente eu não concordo com você. Mas a grande maioria vai concordar só para se livrar da pesquisa o mais rápido possível. Então você precisa tomar cuidado com isso, tá? Com a maneira como você pergunta. Então a maneira como você pergunta, ela tem que ser o mais isenta possível, para que na hora de você analisar os dados, você seja o mais isento possível. Gente, quando você pega uma massa de dados, né, uma quantidade enorme de dados brutos e faz a correlação, você pode tirar as informações que você quiser dali. E você pode também, vou usar até uma palavra forte aqui, manipular essas informações. Porque com os dados, dependendo da maneira como você usa isso, você cria uma manipulação, utilizando de outros dados. Então você tem que tomar muito cuidado, porque se você
cair nessa, e na verdade isso é uma grande besteira, se você cair nessa besteira de manipular dados para que você identifique aquilo que você realmente quer e não a verdade como ela é, você quebra o teu negócio. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Tá? Se você identificar na tua pesquisa, pegou seus dados, os interpretou, e a informação que saiu dali é que você tem que acabar com esse produto, tirar do mercado, fechar essa linha de produção, fechar esse negócio, deve-se fazer isso. Por quê? Porque se você tentar buscar justificativas para ir contra o que o teu questionário está respondendo, você vai quebrar o teu negócio. Então você precisa estar muito atento como é que você faz isso. Então, para você ter uma ideia, eu vou te passar esse vídeo agora. É rapidão, tem 1 minuto. É uma propaganda da IBM que ela conta por que dados são importantes e qual é a importância de você extrair as informações desses dados. Tá? Então é 1 minutinho, já assiste aí. Every day we are creating 15 petabytes of new data. That's 8 times as much data as there is in all of the libraries in the United States combined. Facebook is data, tweets are data, conversations are data. It's not just the data that is authored, it's not just the data that people create on their own, it's also machine-generated data. We're at a really interesting, inflection point where we now can get enough data together and enough compute power together and enough bandwidth together in real time or near enough real time that I can do something about it. How do you collect and tailor information so as that you can consume it quickly and efficiently and work smarter? As you get more data and you start weaving it together, you actually start assembling things and you get actual pictures. You're not staring at pixels anymore. You actually see chunks of the puzzle. If we can analyze and mine this data, then we can understand it. And if we can understand it, then we can understand trends about it. How to do that in billions of rows of data in real time to service missions from advertising to healthcare to financial services. We've got examples of working with companies where we were able to reduce by 50% the churn in their customer base by looking at this kind of analytics. So really smart organizations are to be making sense of what they know as they come to know it, and then make really fine-grained decisions, accurate decisions. That is going to yield benefits in just about everything, in medicine, ecology, resource management, even entertainment. And that's what's the great thing about the Smarter Planet. So a lot of organizations feel overwhelmed by data, but the reality is they have seen nothing yet. The more we instrument the world, the more sensors we put out, the more data we collect. You might think that we would get inundated, but it's the opposite. The more data you have, the clearer you see. Cara, você viu como que é importante, o quanto você consegue agregar valor ao teu negócio interpretando dados? Então não é uma coisa assim aleatória. É muito importante você saber usar os dados ao seu favor para realmente agregar valor ao teu negócio, tá? E aí a apresentação dos resultados, o que você vai fazer? Você vai escrever de maneira simples, objetiva, profissional, de maneira que seja com uma linguagem acessível a quem vai ler isso, tá? E além desse documento, reforço a minha sugestão de faça uma apresentação. Então, escreva isso de maneira simples, faça uma reunião, entregue para as pessoas esse documento, dê um tempinho para elas passarem os olhos no documento, fazer uma rápida leitura disso daí, e aí, logo em seguida você já começa com a sua apresentação, de modo que as pessoas tirem qualquer dúvida. A apresentação dos resultados ela é tão importante quanto a execução da pesquisa, tá? É para você tirar qualquer dúvida do que está acontecendo. Esse foi então o final da nossa aula 4.3 e nós vamos falar então no próximo vídeo sobre o composto de marketing. Até lá!